Agora é hora de homenagem. Nós vamos homenagear hoje Chico Xavier, o apóstolo do bem e missionário da mediunidade. Chico nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Seu pai se chamava João Cândido Xavier e sua mãe se chamava Maria João de Deus. O pai era operário de uma fábrica de tecidos e também vendia bilhetes de loteria para complementar a renda, porque eles eram muito pobres e a família era grande, tinha 9 filhos. Quando Chico tinha 5 anos, a sua mãe desencarnou. Seu pai não podia criar os filhos sozinho, ficava muito tempo fora de casa porque tinha 2 trabalhos e porque as irmãs mais velhas já estavam casadas, ele enviou 6 filhos menores para a casa de parentes. O Chico foi morar com a sua madrinha, que era muito desequilibrada e o maltratava demais. Ela batia nele sem a mínima razão, espetava a barriga dele com um garfo, fazia coisas horríveis. Fez até ele lamber a ferida do joelho do seu sobrinho. Esse sobrinho também fazia muita coisa ruim com o Chico. Todo dia ele fazia xixi no colchão do Chico e falava que foi o Chico que fez xixi para o Chico apanhar ainda mais. O Chico tinha tanta ferida no corpo que ele nem podia usar roupa, ele usava um roupãozinho bem folgado. Mas apesar dos maus tratos, era uma criança muito sensível, educada, que nunca mentia e era respeitosa para com a madrinha e para com todos. Depois de um tempo, seu pai se casou de novo com Cidália Batista e ela reuniu 6 filhos no lar. Viu que o Chico tinha muitas feridas no corpo, tratou das feridas e deu muito apoio a ele. Com o passar dos anos, sempre ouvia com atenção e acreditava quando o Chico dizia ver espíritos. Ela foi uma segunda mãe que o amou e o compreendeu, porque o Chico sofria muito com a incompreensão das pessoas sobre a sua mediunidade. A Cidália amava e cuidava de todos os filhos dos irmãos do Chico como se fossem seus próprios filhos. Queria que os 3 filhos, José, Raimundo e o Chico, que ainda não tinham entrado na escola, pudessem estudar. Como o pai não podia pagar os custos de livros, cadernos, lápis e uniformes, a dona Cidália pensou numa solução. Ela e os meninos fizeram uma horta para obter dinheiro vendendo legumes e verduras. Então eles plantaram no quintal couve, alface, repolho, tomates, pimentões. E assim que as plantas cresceram, o Chico, que era o menor, saiu vendendo e foi um sucesso de vendas. O Chico era o melhor vendedor. O dinheiro arrecadado deu para comprar tudo que precisava para os 3 ingressarem na escola. E mesmo depois que já estavam na escola, Chico e seus irmãos continuaram nesse trabalho para ajudar as despesas da família depois que voltavam da escola. Naquela época, as coisas eram muito difíceis. O fogão era a lenha, a roupa tinha que ser lavada no rio, o sabão era até feito de gordura animal e poucas pessoas tinham água encanada e luz elétrica. O Chico se dedicou a ajudar os outros desde muito cedo. Ele era um aluno dedicado, sempre cumprindo os deveres escolares de casa depois que voltava da escola. Além de plantar e vender hortaliças e legumes, ele gostava de ajudar a Cidália a buscar estrume para adubar a horta, a buscar lenha para o fogão, a lavar roupa. Com o passar dos anos, Chico começa a ter um contato espiritual com as entidades espirituais cada vez mais frequente. E por ver e falar com espíritos, ele sofria muito bullying na escola e na vizinhança. Nas missas pela manhã, ele via figuras reluzentes transformarem as hóstias em focos de luz e pessoas desencarnadas trazendo rosas nas mãos e beijando as imagens dos santos. E aí ele contava o que via para os outros, para o seu pai. E aí o seu pai começou a pensar que ele estava louco. Então, o pai do Chico resolveu interná-lo num hospício. Mas o padre Sebastião Scarzelli, que orientava o Chico na igreja, sabendo que ele era uma criança saudável, insistiu que não fizesse isso. E para desviar
o pai do Chico, da ideia de internação, sugeriu a João Cândido a ideia de colocar o Chico para trabalhar na fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo, que estava empregando crianças para o turno da noite. Isso permitiria o reforço do pequeno orçamento doméstico da família. Então, o pai o colocou para trabalhar lá e desistiu de internar o Chico. Chico concluiu o primário em 1923, mas ele repetiu o último ano porque ele estava com muitos problemas de saúde, dificuldades respiratórias, por causa da poeira de algodão lá da fábrica de tecidos onde trabalhava. Já na adolescência e na juventude, com a saúde prejudicada pela tecelagem, ele passou a trabalhar no bar do Dove, do Claudomiro Rocha, onde ele varria o chão, lavava a louça, cozinhava, das 7 horas da manhã até as 20 horas da noite, com um salário tão reduzido que não dava nem para comprar um par de sapatos. E assim foi a vida do Chico até chegar na fase adulta. Ele trabalhou em muitas outras atividades simples e com pouca remuneração, até se aposentar no seu último emprego. Mas quando ele chegou na fase adulta, a Cidália morreu também. E ele ficava sentadinho numa cachoeira, olhando o rio. E ali, naquela época, o mentor espiritual, o Emmanuel, se manifestou e o convidou a iniciar aquela grande obra que seria a continuidade da prática da caridade cristã, segundo o Espiritismo, no Brasil para o mundo. De dia, o Chico fazia o seu trabalho para ganhar seu sustento. Por 32 anos, ele trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e em Uberaba. E todas as noites ele se dedicava ao espiritismo consolador, até de madrugada para atender todos os que o buscavam na casa espírita ou fazendo psicografias dos livros. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Nunca admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Ele dizia que reproduzia apenas o que os espíritos lhe ditavam. Por esse motivo, não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda dos seus livros. Foram vendidos mais de 50 milhões de exemplares em português, com traduções em inglês, espanhol, japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco e braille. Ele psicografou cerca de 10 mil cartas de desencarnados para consolo de suas famílias. E ele cedeu todos os direitos autorais dessas obras psicografadas para as organizações e instituições de caridade desde o primeiro livro. O Chico teve muitas dificuldades na infância, na adolescência e na fase adulta, mas ele venceu tudo com perseverança, disciplina e trabalho, e principalmente alegria, até desencarnar em junho de 2002, a mesma data em que o Brasil foi pentacampeão na Copa da Coreia-Japão, porque ele queria desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. Por hoje é só, pessoal. E não deixem de assistir os vídeos que eu estou sugerindo aqui, são preciosos, sobre a vida do Chico. E tem a música preferida dele, Ai Lili, Ai Lili, Ai Lou, sobre a alegria. Beijo a todos!